Primeira carta aos Coríntios, capítulo 9. A liberdade e os direitos do apóstolo Paulo. Não sou eu, porventura, livre? Não sou eu apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outrem, certamente o sou para vós outros. Porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa perante os que me interpelam é esta: não temos nós o direito de comer e beber, e também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura falo isto como homem, ou não o diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele o diz? Certo que é por nós que está escrito: pois o que lavra cumpre fazê-lo com esperança, o que pisa o trigo faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, seria muito recolhermos de vós bens materiais. Se outros participam desse direito sobre vós, não o temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito. Antes, suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Eu, porém, não me tenho servido de nenhum destas coisas, e não escrevo isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule esta glória. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade de despenseiro que me está confiada. Nesse caso, qual é o meu galardão? É que evangelizando proponha de graça o Evangelho para não me valer do direito que ele me dá. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu próprio corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Amém. Nós vamos meditar sobre o tema a liberdade da graça. Vocês que estavam aqui quarta-feira passada se lembram que examinamos o
capítulo 8, sobre a liberdade cristã. E naquela oportunidade falamos que a liberdade do cristão não é conduzida pelos seus direitos, mas pelo amor ao próximo. E Paulo diz que nós temos que ter muito cuidado com a nossa liberdade, porque se nós, usando a nossa liberdade, escandalizamos o outro, e somos um motivo de tropeço para o outro, mesmo agindo com o nosso conhecimento, estamos deixando de agir pelo amor. Talvez você vai perceber com muita clareza que Paulo esteve lidando com pessoas que defendiam os seus direitos. Nós reivindicamos os nossos direitos. E sempre alguém reivindica os seus direitos em detrimento de outrem. E Paulo precisou falar sobre isso com a igreja de Corinto, porque a igreja de Corinto era extremamente radical na luta pelos seus direitos. No capítulo 6, Paulo vai precisar dizer no versículo 7 para aquela igreja o seguinte: o só existir entre vós demanda já é completa derrota para vós outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Paulo está falando que tem hora que você precisa abrir mão dos seus próprios direitos por causa do amor. No capítulo 8, versículo 9, Paulo trata desse assunto de novo, quando ele diz: vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Cuidado com o seu direito. Você não é regido pelos seus direitos simplesmente, mas pelo amor. Essa é a ética cristã. Agora, o que vai acontecer no capítulo 9 é que Paulo vai ilustrar o que pregou no capítulo 8. E a ilustração que ele vai oferecer de que a ética cristã ou a liberdade cristã não é regida pelos direitos, mas pelo amor, pela abnegação, é o exemplo da sua própria vida. Paulo vai ilustrar o seu ensino do capítulo 8, dando o seu próprio testemunho. O que Paulo vai dizer é o seguinte: eu estou praticando o que eu estou pregando. O capítulo 9 lida com esse ensino de Paulo sobre o suporte financeiro dos obreiros. Se você pegar e ler o capítulo 9 fora do seu contexto, você vai achar que Paulo está fugindo do assunto de liberdade cristã, e não está. Vocês vão ver que no capítulo 9 ele vai dar um exemplo positivo, e no capítulo 10 ele vai dar um exemplo negativo de como se usa mal a liberdade, quando ele vai citar o exemplo de Israel. Paulo ainda está dentro desse assunto do que eu faço com a minha liberdade. Lembram que o assunto de quarta-feira passada era se pode comer carne sacrificada a ídolo ou não? Pode ou não pode? Paulo vai dizer que comer carne é um assunto amoral. Você não é nem mais santificado e nem se torna mais pecador por comer ou deixar de comer. Mas Paulo diz que em 3 circunstâncias tinha que se tomar cuidado. Primeiro, se você fosse ao mercado comprar carne, você podia comprar de tudo, sem problema nenhum. Não pergunte de onde vem essa carne, compra, leva para casa e coma à vontade, sem problema. Mas você não deve ir ao templo do ídolo e comer aquela carne. O problema não é comer carne. O problema é o que está associado com essa carne. A mesma situação de Daniel. O problema de Daniel não era comer as iguarias da mesa do rei Nabucodonosor. O problema de Daniel é o que estava associado com aquela mesa, com aquele alimento, com aquele vinho, com aquela carne que era sacrificada aos ídolos. Paulo disse: o teu amigo te convidar para ir à casa dele comer carne, pode ir, não tem problema. Agora, se ele disser para você que aquela carne foi sacrificada ao ídolo, então não coma. Ou seja, algo que é amoral pode tornar-se imoral dependendo do contexto, da circunstância. E o cristão, mesmo regido pelo seu conhecimento, isso não tem problema. Paulo diz: não tem mesmo não, o ídolo de si mesmo é nada. Mas se a sua liberdade vai ferir a consciência do fraco, vai fazer o fraco tropeçar e cair, então você deve abdicar dos seus direitos. Por quê? Porque a liberdade cristã não é regida pelo seu conhecimento simplesmente, mas é regida pelo amor.
Paulo diz, o conhecimento ensoberbece, mas o amor edifica. E agora Paulo vai ilustrar com seu exemplo pessoal. E no capítulo 9, ele não está interrompendo o ensino da liberdade cristã, ele está ilustrando. E o que ele vai dizer para a igreja é o seguinte: igreja de Corinto, eu tenho o direito de receber de vocês o sustento financeiro. É direito meu.